Gasolina quase R$ 6,80 já chegou nas bombas. Goiânia tem a gasolina mais cara entre as capitais do país. Um homem mata 2 pessoas de uma mesma família por suspeitar que eles transmitiram Covid para o pai e o irmão dele, que morreram da doença. Violência no trânsito. Em Goianésia, uma motorista é agredida, arranca com o carro e o agressor vai pendurado na porta. O Dom Juan do golpe do falso leilão. Como o homem que se passava por fiscal da Receita Federal conseguia enganar mulheres. A produção do milho safrinha vai ter queda no sudoeste goiano e os produtores evitam fazer venda antecipada dos grãos. Isso e muito mais a partir de agora no Jornal Anhanguera. Olá, boa noite para você. Agora 7h08. Seja muito bem-vindo ao Jornal Anhanguera de hoje. Em Goianésia, uma mulher foi agredida no trânsito e para escapar das agressões, ela saiu com o carro arrastando o homem, viu? Que história absurda, né? O Eduardo Idaló chega ao vivo então de Anápolis com as informações para a gente. Boa noite, Eduardo. Oi, Gabriela. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, essa situação de briga no trânsito aconteceu numa avenida do centro de Goianésia. A mulher, ela foi fechada pelo ex-companheiro nessa avenida. A gente tem aí o vídeo para mostrar, é impressionante. Nessa discussão que eles têm aí no meio do trânsito, a mulher acaba arrancando com o carro, o homem fica com o braço preso no vidro do carro e ele acaba sendo arrastado por alguns metros aí enquanto ela sai de partida com esse veículo. Ele acabou conseguindo se soltar do veículo, foi atendido, foi até o hospital, ele não teve ferimentos graves, segundo informação da Polícia Civil. A mulher também foi até a delegacia prestar depoimento e explicou o seguinte: ela tem um relacionamento com esse homem de 12 anos e resolveu se separar. Ele não aceita o fim do relacionamento, então ela avisou para ele e decidiu que sairia de casa e fez isso. Ele então pegou um outro veículo, perseguiu ela, fechou ela no trânsito aí nessa avenida central de Goianésia. Não houve uma agressão física nesse momento que a gente vê do vídeo. O que houve foi agressão verbal. Ela então fechou o vidro do carro e ele ficou com o braço preso. Na imagem dá para ver que ele esmurra, chega a esmurrar o vidro, mas segundo ela disse em depoimento para a polícia, ele não estava agredindo ela, ele estava tentando soltar o braço do vidro. Ela disse que ficou muito assustada, arrancou com o carro, pisou no acelerador, disse que não foi em alta velocidade, mas ele acabou sendo arrastado por esses metros. A informação da delegacia da Polícia Civil é de que esse homem foi preso em flagrante. Ele vai responder pelo crime de violência psicológica, esse que é um crime novo aí de violência doméstica contra a mulher, que tem pena prevista de 6 meses a 2 anos de reclusão. Gabriela. Que absurdo, né, gente? Um casal que trabalhava numa oficina mecânica foi morto a tiros em Itumbiara, no sul do estado. A Polícia Civil diz que a família recebia ameaças de morte de um homem que suspeitava que o casal tinha passado o Covid-19 para o irmão e também para o pai dele. O crime foi neste galpão, onde funciona uma oficina mecânica em Itumbiara, no sul de Goiás. O dono, Frank Kleber Silva, de 40 anos, a mulher dele, Marília Silva, de 37 anos, e o filho do mecânico foram atingidos a tiros enquanto trabalhavam no local. O mecânico morreu na oficina. Já a esposa e o filho dele foram trazidos aqui para o Hospital Municipal de Itumbiara. Marília Silva não resistiu aos ferimentos e o mecânico levou um tiro no joelho, mas passa bem. Esse jovem nos contou que a sua família, eles já vinham sofrendo ameaças de morte, pois eram acusados de terem transmitido coronavírus para a família do atirador. E este estaria ali para vingar a morte do seu pai e do seu irmão, que foram vítimas do Covid-19. A perícia esteve no galpão e constatou que o criminoso fez 19 disparos de revólver. Ele ainda não foi preso pela polícia. A gente tem que esclarecer uma coisa muito importante, né, gente? Há muito tempo a gente está vivendo numa situação que especialistas chamam de transmissão comunitária. A gente fala disso aqui direto, né? Que o vírus da Covid-19 vai circulando numa escala que é impossível a gente falar aí de quem a pessoa pegou, quem passou a doença para quem, em que momento exato, em que lugar exato uma pessoa foi contaminada, né? Então, como eu disse, quem passou para quem a gente nunca sabe. Porque às vezes alguém que está com o vírus não chega nem mesmo
a ter algum sintoma e por isso não sabe, né? Então, se foi essa pessoa que pode sim ter transmitido para outra, quem que pode ficar doente, pode ficar pior do que essa que estava com o vírus e nem sabia, ninguém, gente, pode ser culpado de uma forma individual pela pandemia, né? Mas a gente sempre diz também que barrar o avanço do coronavírus para evitar coisas como essa, tragédias, pessoas morrendo também, é um desafio de todo mundo, viu? Então é bom a gente reforçar isso aqui também. Pela 9ª vez, esse ano, a gasolina subiu de preço. O reajuste já chegou até Jataí, no sudoeste do estado. Tem gasolina que está sendo encontrada, gente, a R$ 6,79. São tantos aumentos que a renda do seu Simval na fazenda não está dando nem para pagar o combustível. Eu trazia 20 litros de leite, dava para me abastecer para ir lá para a fazenda. Agora 20 litros de leite não compra nada mais. Em Jataí, o litro da gasolina pode ser encontrado por até R$ 6,79. Ainda nem terminamos o 8º mês do ano e já foram 9 aumentos no preço da gasolina. Se compararmos os preços de janeiro e agosto, o combustível está saindo 51% mais caro para as distribuidoras. Em Rio Verde, se o consumidor pagar à vista, consegue encontrar a gasolina por R$ 6,20. Na região sul do estado, em Itumbiara, R$ 6,36. Em Lusiânia, na região do entorno, na primeira semana de agosto, o preço médio da gasolina era de R$ 5,99. Agora está entre R$ 6,29 e R$ 6,35. Goiânia está no primeiro lugar no ranking das capitais com a gasolina mais cara do país. O combustível aumentou até 30 centavos nas bombas. O custo de produção de diversos produtores e prestadores de serviços também sofre. Então, a cesta ali de consumo de um orçamento doméstico comum acaba sendo muito impactado por essa alta do combustível. Encher o tanque está cada vez mais difícil. A gente só vê aumento e só vai afetando no bolso da gente. A gente não... O povo só fica falando que abaixa em refinaria, a gente só vê notícia, mas aqui na bomba mesmo o negócio não abaixa. Tá puxado, né, gente? Um homem de 33 anos foi preso por extorsão e abuso de incapaz em São Francisco de Goiás. O Eduardo Idaló, então, volta ao vivo então com essas informações de Anápolis e vai contar pra gente aí como que a polícia chegou até esse homem. Boa noite de novo. Pois é, boa noite de novo, Gabriela, para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, esse caso aconteceu hoje de manhã, né? Esse homem de 33 anos foi preso preventivamente por esse caso de extorsão e de abuso de incapaz. Uma idosa de 70 anos que foi vítima dele foi quem procurou a delegacia da Polícia Civil e fez essa denúncia. Ela contou que mediante ameaças, inclusive ameaça de morte, ele conseguiu se aproveitar aí também da questão de idade dela e também de um filho dela de 30 anos que tem problemas mentais. Ele acabou tendo proveitos financeiros aí dessa família. Ele inclusive conseguiu intermediar a venda de um imóvel que pertencia ao filho dela, esse homem de 30 anos que tem problemas mentais, e ele não passou nem um centavo da venda desse imóvel para o filho dela. E aí aconteceu que ela fez essa denúncia, a polícia começou as investigações e acabou descobrindo que esse homem de 33 anos já tinha passagem por outros casos de estelionato contra idoso, furto e inclusive lesão corporal. Como eu disse, ele foi preso em flagrante e prisão preventiva. Volto com você. Obrigada pelas informações. A Polícia Civil prendeu um homem que aplicava golpes em comerciantes de Rio Verde. Ele se passava por funcionário de uma empresa, gente, de maquininha de cartão. A gente vai saber então como que era esse golpe, né? O Eduardo Marins tem os detalhes pra gente. Boa noite, Eduardo. Oi, Gabi, boa noite para você, boa noite para todos. Olha, esse homem foi preso em flagrante, viu, pelos policiais civis do 1º DP. O que os investigadores contaram, né? Que no momento da prisão ele estava com um crachá e também um uniforme aí falsos, além também da maquininha que era usada no golpe, né? Como é que funcionava esse esquema? Ele se passava por funcionário de uma empresa grande, conhecida nacionalmente no ramo de maquininhas. Ele ia até os comércios, né? Se passando por como este funcionário, né? Oferecia melhores taxas, benefícios, recebia o pagamento pelo serviço, emitia até mesmo um recibo, mas a maquininha mesmo, os produtos nunca chegavam até as vítimas. Ele chegou inclusive a confessar para os policiais aí todo este esquema e disse que comprou o uniforme em Vitória, capital do Espírito Santo, onde ele mora, viu?
Ele foi preso então em flagrante, inclusive mais vítimas já reconheceram ele por este golpe. Ele vai responder agora pela tentativa de estelionato e já foi encaminhado para a casa de prisão provisória, onde está à disposição da justiça, viu? Então mais pessoas reconhecendo esse homem aí por este golpe, o golpe da maquininha do cartão, viu, Gabi? Eu volto com você. Tá certo, obrigada. Viu? Em nota, a empresa de máquinas de cartão, a Cielo, disse que está em contato com a Polícia Civil aqui de Goiás e que vai colaborar com essas investigações. Reforçou também que os representantes não fazem cobranças, viu? Em caso de alguma dúvida ou também de desconfiança quanto a alguma atitude suspeita, os comerciantes devem entrar em contato, então, com a empresa pelo site canalconfidencial.com.br, que está para você aí na tela. A Polícia Rodoviária Federal de Jataí apreendeu mais de 2 toneladas de maconha, viu? Assunto para a Tássia Fernandes, que já está ao vivo aqui com a gente também, vai falar para a gente como que foi essa apreensão então. Boa noite, Tássia. Boa noite, Gabi, para você e para todos. Olha, esse motorista, ele foi parado pela Polícia Rodoviária Federal depois de desrespeitar o limite de velocidade na BR-364 aqui em Jataí. Quando os policiais conversaram com ele, ele ficou muito nervoso e isso levantou suspeitas. Foi quando, então, a PRF decidiu fazer uma vistoria mais intensa e encontrou toda essa droga escondida no fundo falso do caminhão, embaixo de caixas de cerveja. Para tentar fugir da fiscalização, esse caminhão estava com uma plotagem falsa e os policiais identificaram ainda que o veículo tinha registro de furto. O motorista de 33 anos foi preso em flagrante e contou que levaria essa droga para Rio Verde. A droga, o motorista e o caminhão foram levados para a delegacia da Polícia Federal aqui de Jataí. Gabi. Obrigada, Tássia. Teve mais apreensão, viu, gente? Dessa vez em Abadiânia. A PM apreendeu mais de 1 tonelada de maconha e prendeu também 2 pessoas. Um carro de luxo foi apreendido. Esta mulher foi presa suspeita de tráfico de drogas. No carro em que ela estava, a polícia encontrou vários tabletes de maconha. Ela disse aos policiais que levaria o entorpecente para este homem, que também foi preso. Ele estava num carro de luxo e no porta-malas, mais tabletes foram encontrados. Além da maconha apreendida nos 2 veículos, os policiais conseguiram chegar até uma propriedade que fica na zona rural aqui de Abadiânia. Foi neste local que a polícia encontrou a maior parte da droga. As equipes foram até esse local e, para surpresa até mesmo dos policiais, haviam mais de 1,5 toneladas de maconha armazenada. Ao todo, foi apreendido 1,5 toneladas do entorpecente. A suspeita da polícia é que tudo seria vendido em cidades vizinhas a Abadiânia e também no Distrito Federal. 7h22, de volta para te mostrar que Anápolis é a primeira cidade aqui de Goiás a anunciar data para iniciar a vacinação de estudantes, gente, com 12 anos, a partir de 12 anos. Notícia boa, maravilhosa, que o Eduardo Daló conta para a gente então. Oi de novo. Oi, Gabriela. Pois é, boa notícia que chegou agora no finzinho da tarde aqui para todo mundo em Anápolis. Os estudantes a partir de 12 anos de idade vão começar a ser imunizados contra a Covid-19 já a partir da próxima segunda-feira. Informação repassada pelo prefeito de Anápolis agora há pouco, iniciando pelos estudantes de 12 a 17 anos com comorbidades. A lista será repassada pelas diretorias das escolas, tanto públicas como privadas. Então, vale tanto para estudantes da rede municipal, estadual e particular. Toda essa listagem vai ser repassada para a Secretaria Municipal de Saúde, que nos próximos dias vai passar todo o cronograma de como vai funcionar essa imunização. A gente lembra que a única vacina autorizada pela Anvisa para que sejam vacinados os jovens de 12 a 17 anos é a vacina da Pfizer. Vamos acompanhar o que o prefeito disse. Nesse momento, nós estamos tendo uma oferta muito grande de Pfizer, que é a única vacina que tem a autorização para ser aplicada nos nossos jovens, nos nossos adolescentes. E é por isso que nós decidimos que a partir de segunda-feira, os nossos estudantes que tenham 12 anos ou que tenha entre 12 e 17 anos e que apresentem algum tipo de comorbidade, que essas crianças, que esses adolescentes, eles vão começar a ser imunizados sim. Olha só, e essa boa notícia não muda o cronograma de vacinação para a população adulta, que vai continuar avançando a cada chegada de nova remessa de vacinas aqui para a cidade. Volto com você, Gabriela. Obrigada pelas informações. Muita gente que já tomou a primeira dose contra a Covid, ainda falando de vacinação, né, não retornou aí para os postos para completar a imunização. 250 mil pessoas aqui em Goiás estão com a segunda dose, gente, em atraso.
além de estarem aí desprotegidas, acabam contribuindo também para que o vírus continue circulando. Tá difícil convencer todo mundo que só com as 2 doses é possível enfrentar o vírus. Em Aparecida de Goiânia, a Secretaria de Saúde ainda não terminou o levantamento, mas já sabe que entre a população de 60 a 65 anos, várias pessoas não retornaram para a segunda aplicação. Aqui em Aparecida, no início da campanha, estava super tranquilo, a gente não via realmente esse abandono, do esquema vacinal. Agora a gente já percebe que, infelizmente, algumas faixas etárias não retornaram para realizar a segunda dose, o que é preocupante. No site da Prefeitura de Goiânia, que mostra os locais e dias da vacinação para a segunda dose, uma palavra que aparece 5 vezes preocupa muito. É essa aí, atrasados. Significa que muita gente que já tinha data marcada sumiu do posto de vacinação. Esse esquecimento ou a falta de vontade, a falta de interesse em receber a segunda dose da vacina é um problema muito sério em todo o país. Aqui em Goiás, segundo o governo do estado, 250 mil pessoas não voltaram aos postos para receber a dose que garante a proteção contra o coronavírus. É inadmissível, é inimaginável a pessoa tomar a primeira dose, já está lá no seu cartão de vacinação, o dia da dose, do retorno, e as pessoas simplesmente se acham no direito de prorrogar a data ou de não ir. Então é importante que as pessoas acreditem que não tem outra alternativa para o combate do vírus do Covid. Só tem uma, que é a vacina. Esse infectologista da Sociedade Brasileira de Imunizações explica por que é tão importante e indispensável tomar a segunda dose da vacina contra a Covid. Não se trata de uma dose de reforço, onde a primeira dose já lhe deu alguma proteção e a segunda dose seria um complemento. Não, equivoca-se quem acha que está protegido com uma única dose. Essa proteção não se sustenta e o indivíduo vacinado com uma dose não só fica desprotegido, como fica também vulnerável a transmitir e a contribuir para a circulação do vírus na comunidade. O Lucas tem 26 anos. A segunda dose está marcada para o dia 21 de setembro. Logo depois, ele pretende matar a saudade do seu Sebastião, o avô que mora em Mutunópolis, no interior. A última vez que eles se viram foi em 2019. A minha expectativa da segunda dose é justamente essa, poder rever meu avô, minha tia também que mora lá junto com ele, poder juntar a família e celebrar juntos ali. Com certeza essa é a nossa dose de esperança, essa segunda dose. O médico Renato Kifuri diz que cabe aos secretários de saúde dos estados e das prefeituras criar planos para levar a vacina até todas as pessoas. Iniciativas de busca ativa, de comunicação adequada com a população, de oferta de vacinas em horários mais acessíveis, plantões noturnos, campanhas de fim de semana, mutirões de vacinação, vacinas em drive-thru devem ser estimuladas e também customizadas para cada município. Essa interação e essa busca da melhor estratégia em cada localidade deve ser feita por cada agente de saúde, por cada responsável, secretário de saúde de cada município, que entendendo a sua comunidade, entendendo a realidade de cada localidade, pode sim adotar as medidas de ações de vacinação mais completas ou que atinjam esse objetivo com melhor eficácia. Tem que vacinar, gente. O governo do estado anunciou hoje que vai reajustar os salários de professores e outros servidores da educação a partir de outubro. O aumento será de 4,52% para professores P1 e P2, temporários e contratados. Para as classes P3 e P4 e também para o quadro administrativo, o reajuste vai ser de 7,2%. Os profissionais também vão receber um auxílio mensal de R$ 500 para estudar e aprimorar as metodologias de ensino, conhecimento. O governo justificou também que o estado está em processo de renegociação de dívidas e que tanto o aumento quanto o auxílio estão dentro dos limites da lei. Um homem foi preso em Valparaíso de Goiás, suspeito de pedofilia e exploração sexual infantil. Uma mãe fez a denúncia para a polícia. A prisão em flagrante aconteceu quando esse homem passava por Cidade Ocidental. O corretor de imóveis de 39 anos foi alvo de uma operação da polícia.
Ele é suspeito de armazenar imagens sexuais de um adolescente de Novo Gama. A denúncia partiu da mãe do próprio adolescente, que tem 13 anos. Ele oferecia a moeda virtual desse jogo, oferecia açaí, presentes em troca. Ele solicitava o envio de fotos de cunho sexual, dos órgãos genitais do adolescente. Na casa do suspeito, a polícia apreendeu 2 computadores, celulares, pendrives e outros documentos. Esse mesmo homem foi preso em 2018 por exploração sexual de crianças e adolescentes e respondia ao crime em liberdade. Agora, ele também vai responder por armazenamento de imagens sexuais infantis. Pelos próximos 30 dias, enquanto ele estiver preso, a polícia vai investigar outros possíveis crimes praticados por ele. A delegada alerta as famílias para o perfil desse tipo de suspeito, que pode estar aliciando e violando a intimidade das crianças e adolescentes. Eles ficam amigos dos adolescentes, eles ficam amigos das famílias e você olha e não tem como dizer que de fato isso está acontecendo. Aí, por isso, a importância dos pais junto aos filhos para que possam verificar a mudança de comportamento, a mudança de padrão. E foi o que aconteceu com essa mãe que nos procurou e rapidamente nós pudemos dar a resposta. Denúncias de abuso, exploração sexual infantil ou pedofilia devem ser feitas pelo Disque 100, lembrando que as denúncias são anônimas também. A polícia de Goiás ainda não sabe se o homem preso no Ceará suspeito de se passar por funcionário da Receita Federal para aplicar golpes vai ser ou não trazido aqui para Goiás. David Alves Bezerra fez vítimas em todo o Brasil. Só no entorno do DF foram 8, gente. Nós conversamos aí com a mulher que foi enganada por ele aqui em Goiás. Por medo, a vítima não quis gravar a entrevista, mas mandou um áudio contando como conheceu David Alves Bezerra, que para ela se apresentou com o nome de Berlim. Eu conheci o Berlim através de uns amigos, os quais ele já havia conquistado também. E ele se mostrava uma pessoa muito educada, carismática, muito prestativa. Depois que David Alves Bezerra, de 30 anos, ganhava a confiança das vítimas, se passando por servidor público, dizia ter acesso a produtos apreendidos pela Receita Federal e oferecia esses materiais a preços bem abaixo do mercado, antes que fossem a leilão. Ele dizia, como ele trabalhava lá, ele conseguia fazer compra de malotes de produtos da Receita Federal. E nesses malotes viriam várias coisas, como celular, computador, enfim. E com isso, ele dizia que para fazer essas compras ele pedia um determinado valor, compraria junto com ele, e que seria tudo legal, tudo sairia com notas fiscais direitinho, que não teria problema para ninguém. Os tais produtos negociados pelo suspeito nunca eram entregues. A polícia acredita que até agora, no Brasil inteiro, pelo menos 90 pessoas acreditaram nele. Só aqui na região do entorno foram 8 vítimas. Isso porque ele se mudava constantemente de cidade para continuar aplicando os golpes e se aproveitava da beleza para conquistar mais vítimas. David Alves Bezerra agora está preso num presídio do Ceará. E o golpe ficou conhecido como o golpe do Dom Juan. Nós percebemos que ele vivia uma vida de luxo. Ele frequentava hotéis de luxo, carros de luxo, praia. E à medida que ele ia fazendo vítimas, ele ia se deslocando no território nacional. Hoje em dia está difícil confiar nas pessoas. Porque quando você acha que encontra uma pessoa com boas intenções, acaba caindo em golpe. A gente não conseguiu o contato da defesa desse suspeito. Goiás está no período de colheita do milho safrinha, só que as mudanças climáticas prejudicaram as lavouras, Por isso, esse ano, a nossa produção do milho vai sofrer queda de 28%. Nesta segunda safra, o Vilmar decidiu vender o milho safrinha só depois da colheita. Isso porque a produtividade do grão nos 515 hectares plantados por ele deve ser 45% menor que na temporada anterior. Em 2016, eu fiz a venda antecipada e depois eu não dei conta de pagar as contas. Então, esse ano, como eu vi que estava um cenário ruim para a chuva, então eu falei, eu não vou comercializar. O clima atípico que atinge toda a região desde o fim do ano passado frustrou a boa expectativa dos produtores.
O atraso no plantio e na colheita da soja acabou transformando tudo em uma bola de neve. Além de plantar o milho safrinha com mais de um mês de atraso, os produtores da região tiveram que lidar ainda com a falta de chuvas regulares. Desde o dia 15 de março até hoje, choveu menos da metade do que o milho precisa para se desenvolver. Segundo este professor da Universidade de Rio Verde, outro fator foram as geadas, que afetaram o ciclo do grão. Geada, ela altera o metabolismo da planta, altera a fisiologia da planta, levando aquela planta ela resseca, ela morre e resseca. O que, segundo o presidente da Associação de Produtores de Soja e Milho de Goiás, impactou bastante toda a cadeia. Primeiro, a ausência da produção, né? Ele não tem a quantidade de milho que ele estimava ter. O cumprimento de contratos, né? Situações de achalte e situações do produtor não ter o produto para entregar, né? E ele não tem o produto para entregar e também não tem onde buscar o produto, né? A imagem do dia hoje é de uma surpresa que uma dona de casa de Lusiânia teve. Olha só, ela comprou uma couve-flor no supermercado e quando chegou em casa percebeu que dentro dela então tinha uma cobra. Ela estava bem escondida aí na couve-flor. Quando a dona de casa começou a mexer na couve-flor, a cobra saiu aí desse esconderijo, viu? Segundo especialistas, essa espécie é conhecida como dormideira ou falsa jararaca. E a boa notícia também é que não é venenosa. Deus é mais, né, gente? Que susto! Uma boa noite para vocês, viu? Hoje com imagens de Catalão. Eu te espero aqui no Jornal Anhanguera amanhã. Até lá!